Boa noite a todos. Queridos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é João Luiz Silva. Eu sou teólogo independente. A palavra independente, para se referir a teólogo, significa separado das denominações. Significa independente de qualquer tipo de liderança que determine ou que tenha o direito de determinar aquilo que pode e o que não pode ser dito e o que não pode ser falado. Porque a maioria dos teólogos, todos, se não todos, estão presos a algum tipo de organização. E toda pessoa que está presa a algum tipo de organização, ela está também presa a um tipo de conveniência da organização. Muitas vezes por meio de contrato, muitas vezes por meio de compromissos, muitas vezes por juramentos, né, ordenanças escritas que não permitem que o indivíduo diga qualquer coisa ou que ele tenha que permear aquilo que ele diz, baseado em escritos paralelos à Bíblia. Ou seja, cada denominação ela tem um chamado estatuto, e esse estatuto ele rege aquilo que a instituição acredita e prega. Então, ainda que haja nas Escrituras algo que seja contrário ao que está ali, isso não poderá ser dito de forma alguma, porque a pessoa que começar a falar tal coisa, ela possivelmente será excluída, possivelmente será afastada, possivelmente ela será retirada daquele meio. E hoje o que nós mais temos são escravos, pessoas com conhecimento da palavra de Deus, pessoas que estão diante do povo, que deveriam falar a verdade para o povo, mas que não falam a verdade, mesmo sabendo e mesmo conhecendo, porque tem outros compromissos que impedem. O que são esses compromissos? São os compromissos dos estatutos, são os compromissos das promessas feitas, são os compromissos dos contratos, muitos até são os compromissos das carteiras assinadas. Porque alguns pastores têm carteira assinada, são funcionários, são pessoas ligadas por contratos trabalhistas, aos quais regem nos contratos que eles não podem ferir determinadas conveniências. Ou seja, o que eles dizem não é controlado pelo Espírito, não é controlado pela vontade de Deus, mas é controlado pelo estatuto da denominação. E quando me apresento dessa forma, eu digo independente. Eu digo, não estou sendo regido por ninguém. Não estou sob o controle de A ou B. Não estou sob a tutela de C ou D. Não devo obrigação e nem tenho que dar satisfação a A ou B instituição. E por isso, quando falo da Escritura, só tenho compromisso com a verdade. Ao criar o templo da verdade,
procuramos deixar bem claro que não haveria lideranças ressarcidas, ou seja, não haveriam pessoas assalariadas, que ninguém receberia para falar da palavra de Deus, que todos teriam que trabalhar e se sustentar, que não haveriam tempos suntuosos, carrões, a não ser, lógico, que a pessoa, pelo seu trabalho, pela sua dignidade pessoal, pela sua condição pessoal, um médico, um engenheiro, um advogado, um empresário, ele tenha constituído bens, e é justo para tal, mas de nenhuma forma que nenhuma vantagem seja agregada pela pregação do Evangelho. O único estatuto que rege é a palavra de Deus. E tendo essa liberdade, hoje eu quero trazer aos irmãos uma mensagem extremamente perigosa. E quando eu digo perigosa, eu estou falando até de risco de vida, porque muitos não querem que essa palavra seja pregada. Muitos não querem, não concordam que essa palavra seja pregada. Preferem que as pessoas fiquem cegas, que elas continuem alheias à verdade. Agora, se você ouvir, se você prestar atenção, pode ser que a partir de hoje você seja uma pessoa livre. Livre das amarras. Não só das amarras do diabo, que é o adversário, que é o inimigo, que todos sabem, porque é mais falado que o próprio Jesus Cristo, mas livre das garras dos homens, principalmente livre das garras dos homens. Desde o princípio, nos Atos dos Apóstolos, quando nós tivemos no capítulo 2 do livro de Atos, o ajuntamento solene mais famoso da história bíblica dos apóstolos, o dia do Pentecostes, o derramamento do Espírito, a tendência natural, humana, e até dos próprios apóstolos, por assim dizer, era de criar uma congregação. Nós vemos ali que iniciou-se ofertas, que pessoas começaram a vender seus bens para doar para a igreja. Só que a vontade de Deus, a mensagem do Evangelho, o ensinamento de Jesus Cristo, ele não era para isso. Ele não era para que se mantesse aquele ajuntamento. Então iniciou-se, permitida por Deus, uma perseguição. Alguns apóstolos foram mortos e os outros se espalharam. Logo depois foi levantado o apóstolo Paulo, que, entendendo o conteúdo da mensagem de Jesus, que, entendendo o conteúdo primário dos seus ensinamentos, ele começou suas viagens, suas peregrinações, seus ensinamentos aos gentios, e viajando por vários países, levou a palavra de Deus. Pedro também esteve em vários lugares, levando a palavra de Deus. E ao levar a palavra de Deus, e ao levar o ensinamento daquilo que Jesus
tinha ensinado do novo concerto, não do velho, não do Antigo Testamento, não das coisas passadas, mas dos ensinamentos novos, aos quais uma determinada feita, o próprio Paulo resistiu a Pedro, dizendo: olha, você não deve se fazer de judeu para os judeus e não deve querer tornar os gentios como judeus. Porque o evangelho que nós pregamos é um evangelho diferente. É o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho da nova aliança. É o evangelho do novo concerto. E mesmo naquele período do início da perseguição, aonde não era essa pseudo-aceitação de Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, amém, que faria de você um convertido e salvo. Porque ao dizer e ao confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você estava praticamente se condenando à morte. Porque a perseguição era imensa. Porque os cristãos eram torturados. Porque os cristãos eram mortos. Eles eram lançados para os leões. Eles eram amarrados nos postes. Eles eram banhados de azeite. E eram deixados para queimar a noite toda, como exemplo. Não era essa coisa de, olha, levante sua mão, diga: ô Senhor, eu te aceito, e viva a sua vida como você já vem vivendo há muito tempo. Continue vivendo sua vida. Ó, vou te dar alguns conselhos, você procura, né, não falar muitos palavrões, procura não viver uma vida, né? Ó, se afaste um pouco disso, se afaste um pouco daquilo, mas no mais, somos todos parecidos e você agora já está salvo, porque você levantou a mão, foi até lá na frente. Agora, o importante mesmo é que você contribua com dízimos todos os meses e com as ofertas. Porque senão, aí vamos lá para o Velho Testamento e vamos trazê-lo de volta. Vamos ressuscitar a velha aliança, vamos ressuscitar o velho concerto para você. E vamos recitar Malaquias 3:10 e vamos dizer para você, mentindo, que o gafanhoto, que o migrador, que o devorador vai comer a sua casa, vai destruir sua família, que você vai perder tudo que você plantou, se você não for fiel, com 10% do seu salário. Amados, isso é mentira. Eu vou repetir. Isso é mentira. Isso não faz parte do novo concerto. Os dízimos e as ofertas, eles faziam parte do judaísmo. Eles faziam parte do Velho Testamento. Das 12 tribos, o Senhor tinha separado a tribo de Levi. Da tribo de Levi não foi dada herança para a tribo de Levi. Então o Senhor ordenou que 1/10 de tudo que fosse plantado, que a 10ª parte dos animais fosse levada até o templo para dar sustento à tribo de Levi. E essa seria a herança da tribo de Levi, porque a tribo de Levi não teria participação na partilha da terra.
Quando Jesus veio em carne, através de Maria, Jesus não veio no tempo da graça, ele veio no tempo da lei. Então, muitos pastores, para se beneficiar, para trazer para si o direito, aspas, de continuar cobrando das pessoas que continuam sendo enganadas, que continuam sendo iludidas, o que eles fazem? Eles dizem, olha lá em Mateus, capítulo 23, Jesus dizendo lá, ó, seus fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo do cominho, do coentro, vocês esquecem o principal da fé, vocês deviam fazer uma coisa e não esquecer da outra. Deturpando a palavra de Deus em favor de seus próprios interesses. Porque Jesus viveu no tempo da lei. Jesus não viveu no tempo da graça. O tempo da graça, o tempo da graça. Esse tempo, ele começa a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus. A partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus, inicia-se o novo concerto. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Onde está o templo? Ele foi destruído. Onde está a arca da aliança? Tudo se foi. Aquilo eram sombras, eram coisas que apontavam para o Jesus, para o Salvador, para o Messias, para o Cristo de Deus. Essas coisas são do velho tempo, não são para o nosso tempo, não resistem à menor exegese, mas eles insistem em pregar a mentira, porque a mentira para eles enriquece. Queridos, se o texto de Malaquias se referisse aos cristãos gentios, se o texto de Malaquias fosse para o nosso tempo, nós seríamos o país mais rico do mundo e não haveria crente morrendo, doente, com câncer, desempregado, sem dinheiro, pobre, dizimistas fiéis de 30 anos de denominação, pobres, porque o céu teria se aberto e derramado bênção com tal abastança sobre a vida deles. O Brasil seria o país mais rico do mundo. Os países onde a predominância, onde existe grande grupo de pessoas dizimistas, seriam os países mais poderosos do mundo. Isso não é verdade. Os países mais ricos e de melhor qualidade de vida do mundo são aqueles países que nem dão valor à religião. Esses estão em primeiro lugar. Mas nós, que somos pequenos, que temos nossa fé no Salvador, somos levados pela inocência a acreditar em mentiras, e essas mentiras têm feito milionários, homens com aviões, carrões, helicópteros particulares, bilhões nas contas bancárias, donos de rede de televisão e rádio, servos de quem? De Jesus? Pois eu digo a você que Jesus não compactua com mentira e muito menos com mentirosos. Ele não trata com mentira e não trata com mentirosos.
Porque os evangelhos que estão sendo pregados por essas igrejas são evangelhos de meia-verdade. E quem usa de meia-verdade, meu amigo? Quem usa de meia-verdade, minha amiga? É o diabo. Ele é especialista em meia-verdade. Ele começou com meia-verdade lá no Jardim do Éden. Lá no Éden. E de meia-verdade em meia-verdade, enganando e mentindo, esses homens enriquecem, levando o povo cativo como cordeiros mudos, tirando não somente seu dinheiro, tirando não somente a sua condição de pensar, de raciocinar, mas ainda também ensinando-lhes a caminhar no caminho errado. Eles não entram no céu e não vão deixar entrar aqueles que querem. Porque eles estão ensinando o caminho de mentira, caminho de morte, caminho de engano, trocando bênção por dinheiro. Deus não se vende, Deus não se troca, Deus não vende bênção, Deus não vende riqueza. Nem por dinheiro, nem por sacrifício, nem por jejum, nem por nada. Deus é soberano, Deus é supremo, Deus é rei, Deus é Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade. Ele é Senhor. O evangelho que tem sido pregado é um evangelho mentiroso, é um evangelho pervertido, é o evangelho do engano, é o evangelho da mentira. Estão mentindo para você todos os dias nos púlpitos das igrejas. Quando dizem para você, meu querido, meu amado, olha, se você fizer este compromisso, Deus vai fazer isso. Se você fizer desta forma, Deus vai fazer daquela forma. Se você sacrificar desse jeito, então Deus vai te honrar desse jeito. Está Deus agora, por acaso, submisso ao homem? O homem agora é Deus? Ou não disse Jesus a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus? O homem não pode tentar a Deus. O homem não pode dizer para Deus: olha, você é obrigado a fazer isso porque eu fiz aquilo. Você é obrigado a fazer isso porque eu fiz aquilo outro. Então estamos tomando o lugar de Deus. Então Deus está sendo substituído por mim, por você. Então eu vou dizer: olha, Senhor, eu quero ganhar R$1 milhão porque eu dei R$100.000 de dízimo no mês passado. Eu não ganho nem um salário mínimo. Eu fui lá, peguei um empréstimo de 100 mil, dei todo ele como dízimo, porque a partir de agora eu quero ganhar R$1 milhão por mês. Dá seu jeito, Deus. Evangelho de mentirosos, evangelho de enganadores, evangelho de ladrões. Meu amigo, minha amiga, está na hora de dar um basta. Se você está cansado assim, como eu e como muitos, junte-se a nós. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Eles podem nos calar de muitas formas, mas aqui nós encontramos um lugar onde nós estamos livres para falar. Vamos orar a Deus. Deus,
nós queremos te pedir, Senhor, que tu quebres as amarras que vem prendendo estas pessoas há anos e anos na mentira, no engano. Que tu quebra, Senhor, as amarras pelos quais esses servos de Satanás, travestidos de homens de Deus, vem mentindo, vem enganando, com os quais até o próprio diabo vem colaborando, com manifestações falsas nos púlpitos, para tentar fazer entender que esses homens têm poder dado por ti, mas eis aqui alguém que está falando a verdade sobre todas essas mentiras. Senhor, manifesta o teu poder na vida desta pessoa que está ouvindo agora esta palavra. Talvez esta pessoa que vem sendo enganada há anos, talvez esta pessoa que vem sendo iludida por anos, Senhor. Meu amigo, meu irmão, eu entendo a tua tristeza, mas tristeza maior será se você continuar sendo enganado para o resto de sua vida e depois perder a sua salvação. Deus, Senhor, abençoa a tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor. Faça com que ela chegue aos corações dos homens, não através de mim, Senhor. E se eu cair, levanta outros, Pai, assim como tu fizeste, para que continue pregando a verdade, Senhor. Para que a verdade chegue aos corações. Para que ela seja única e primeira, única, a verdade, a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a levar os homens até a ti. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido os irmãos a lerem o texto do Evangelho, da carta 2 Pedro. 2 Pedro no capítulo 2. Nós vamos ler no capítulo 2 de 2 Pedro. E vamos ver aqui, queridos, que realmente aquilo que vinha sendo dito até agora vem se confirmando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, 2 de Pedro fala sobre os falsos mestres. E ele começa dizendo, mas houve também entre o povo falsos mestres. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. E por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância, presta bem atenção, meu querido, por ganância farão de vós negócio. Farão de vós negócio. Ou seja, vocês estão se tornando não filhos de Deus, não pessoas que estão sendo guiadas no caminho de Deus, mas apenas objetos de negócio. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Só até aqui. Queridos, naquela época já estava clara a intenção de muitos. Quando eles viam que o povo buscava inocentemente um caminho, que o povo buscava a salvação,
que o povo que estava perdido queria encontrar um caminho novo, um caminho que os levasse a acreditar na vida após a morte, na vida eterna. E eles estavam ali, vivendo em meio àqueles homens que conviveram com Cristo Jesus ressuscitado. Então era grande alvoroço em torno daquela história, aquela história do homem que foi elevado até o céu, depois de ressuscitar dos mortos, diante de 500 testemunhas ou mais. Então era muito fácil, com tantas testemunhas, convencer e converter as pessoas ao caminho. E essas pessoas, elas iam de todo o coração para o caminho de Deus. Iam para o caminho de Deus buscando a salvação. Iam para o caminho de Deus buscando a vida eterna. Iam para o caminho de Deus buscando salvar suas almas do inferno, da morte. Hoje, as pessoas vão para o caminho de Deus buscando um BMW, uma Ferrari, um apartamento novo, um casamento bom com um homem rico. Hoje, elas vão para o caminho de Deus buscando uma moto nova, quem sabe um bom emprego, quem sabe tirar os primeiros lugares da faculdade. Hoje, estão atrás dos bens materiais, levados por mentiras, levados por enganos esses já desde antes avisados na palavra de Deus que haveria. Desde antes estava escrito que haveria, que esses homens viriam e de que forma eles agiriam e de que maneira eles enganariam o povo. Está na palavra, está escrito, está claro, não está em parábola, mas ainda assim, as pessoas que não leem, que não buscam a verdade da palavra de Deus, se deixam enganar. Pois eu digo a você, meu querido, dê um basta. Não abandone Jesus, mas siga o Jesus de verdade. Diga para mim, quantas sinagogas foram montadas pelos discípulos? Quantos templos foram construídos pelos discípulos? Olha, Pedro foi o primeiro papa. Se Pedro foi o primeiro papa, esqueceram de avisar para Pedro, porque Pedro era casado. Um dos primeiros milagres de Jesus Cristo foi curar a sogra do Pedro. Logo, Pedro nunca foi papa. E isso é tema de outras mensagens. O que é importante, que eu quero que você saiba hoje, é que o nosso compromisso é com a verdade. Nós não temos rabo preso, doa quem doer. Nós vamos falar a verdade. Se você quer saber da verdade, estaremos aqui pregando todas as semanas, 2 vezes por semana, no templo da verdade.com.